Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Achei que estava sem sono, ninguém respondeu. A graça e a paz do Senhor, amados. Meus irmãos, abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Nós iremos ler todo o capítulo. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executados a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis tribulações. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles nos mesmos excessos de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós estamos diante de Ti, Pai. A Tua palavra está aberta, Pai, será exposta nesse momento, Pai. Abra-nos, ó Deus, os nossos corações, as nossas mentes, ó Deus, ao entendimento, à compreensão da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos possa trazer, Deus, uma revelação do Seu trono, Pai, de fato, Pai, nesse momento, Deus. A Tua palavra já está revelada, é verdade, sim, Senhor Deus, mas nós queremos, Deus, que o Senhor nos dê a condição, Pai, de entender e de pôr em prática, Deus, aquilo que vamos aprender aqui, Senhor Deus. Na certeza, Pai, de que todo sofrimento, Deus, por qual a sua igreja tem que passar, Deus, tem como finalidade, Deus, purificá-la, Deus, prepará-la para o dia da sua volta, Deus. Fica conosco nesse momento, Pai. Fala aos nossos corações, Deus. Usa, Pai,
a minha boca, Deus. Eu quero ser nesse momento boca do Senhor, Deus, que, como o presbítero Afonso disse, Deus, que eu não venho dizer nada, Pai, que não seja do Senhor neste momento, Pai, mas que a Tua palavra, Deus, talvez, como ela diz, que é viva e eficaz, Deus, e que ela seja de fato penetrante em nossos corações, ó Deus, e nos transforme por meio dela, Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Os irmãos podem sentar? Amados, existe uma linha teológica bastante difundida em nosso meio nos últimos anos, ou nos últimos tempos, né, podemos dizer assim, que diz o seguinte, né? Ela afirma que o crente não pode sofrer. Por que o crente não pode sofrer? Porque Jesus levou sobre si as nossas dores e os nossos sofrimentos. Então, por causa disso, essa doutrina ensina que nós devemos rejeitar todo sofrimento. Isso é mesmo verdade? Nós temos mesmo que rejeitar todo e qualquer sofrimento? Se é, por que a igreja passa por sofrimento? Recusar o sofrimento seria recusar os propósitos de Deus. Porque há propósitos de Deus no sofrimento do cristão. Eu quero apresentar para os irmãos aqui 3 propósitos de Deus no sofrimento do cristão. E o primeiro sofrimento tem como finalidade a transformação. Então, o primeiro propósito é transformados no sofrimento. A parte A do versículo 1 diz o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então, se Jesus sofreu na carne, então nós também precisamos ter em mente que nós passaremos pelo mesmo processo. Nós vamos sofrer também. O sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. Paulo diz que devemos nos gloriar das nossas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança. E isso também está de acordo com o que diz Tiago, no seu capítulo 1, versículo 2. Mas a questão aqui é que quando o apóstolo diz que nós devemos nos armar do mesmo pensamento, a ideia aqui é de pegar a arma mesmo, é uma batalha, né? Então essa é a ideia aqui, de estar armado para lutar, certo? Então, a questão é sempre essa: por que nós precisamos estar prontos para isso? Porque nós precisamos ter em mente que nós vamos sofrer, justamente porque Jesus sofreu. Então, se somos um só com Ele, também sofreremos, da mesma forma que Ele. O sofrimento de Cristo não foi apenas um sofrimento espiritual, muito menos um sofrimento psicológico. Foi sofrimento físico, na carne, pois Ele estava na condição humana, carnal. Portanto, para o cristão, o sofrimento também é na carne. A Bíblia diz que Jesus era homem de dores e Ele aprendeu com o sofrimento. Então, se Jesus, sendo quem Ele era, Ele precisou sofrer para aprender, não vai ser diferente com nenhum de nós. Nós também precisamos passar pelo sofrimento. E basta a gente olhar para fora. Aqui no Brasil a gente não tem esse problema ainda, mas a gente tem muitos irmãos lá fora que são presos, são açoitados, alguns até mortos por causa do Evangelho. Então o sofrimento físico, ele é a marca do cristão. Por isso também que Paulo dizia que trazia no corpo as marcas de Jesus. É claro que ele não está se referindo aqui à marca dos cravos, ele está se referindo aqui àquelas chibatadas que Jesus tomou. Paulo, a gente conhece a história, a gente sabe quantas vezes ele foi apedrejado, quantas vezes ele tomou chibatadas, varadas. Então, por isso ele dizia, trazia no corpo as marcas, porque o nosso sofrimento não é apenas um sofrimento espiritual, ele é um sofrimento na carne. Nós também precisamos abandonar o pecado. Veja o que diz aí a parte B e o versículo 2, parte B do versículo 1 e o versículo 2.
Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então olha que interessante, o que ele está dizendo aqui? Embora Jesus pudesse pecar à semelhança do homem, uma vez que ele era 100% humano, portanto sujeito a pecar, ele decidiu romper com o pecado. Jesus podia ter pecado? Podia. É claro que se ele fizesse isso, o sacrifício dele seria inútil. Mas justamente para que o sacrifício dele não fosse inútil, ele rompeu com o pecado. Mas ele rompeu com o pecado por quê? Por nossa causa. Por causa da sua igreja. Por causa do seu povo. Porque se ele não rompesse com o pecado, nós também não teríamos exemplo de que seria possível fazer isso. Jesus veio para nos dar exemplo. Quem se dispõe a viver de acordo com a vontade de Deus não pode permanecer no pecado, mas deve romper com ele imediatamente a semelhança de Cristo. Então veja, se Cristo rompeu com o pecado, nós também temos que fazer isso. Não há como dizer eu sou cristão e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Não posso dizer que eu sou nova criatura, mas continuar fazendo as mesmas coisas do passado, com o mesmo velho homem mandando em mim. E por que Jesus rompeu com o pecado? Está lá no versículo 2. Para que o tempo que nos resta nessa vida, o tempo lá resta na carne, seria nessa vida, não vivamos mais de acordo com as nossas próprias paixões carnais, mas segundo a vontade de Deus. Então, a partir de agora, a partir do momento que você ouviu o Evangelho, recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então você agora é uma nova criatura. Então agora você não é mais um ser carnal, apesar de ainda estar nesta carne, nesse corpo físico. Agora você é um ser espiritual, você nasceu do Espírito Santo. Então, dessa forma, você não pode mais viver na prática do pecado. Portanto, você precisa romper com o pecado por causa disso, porque não dá mais para viver segundo as paixões carnais que a gente tinha, mas viver segundo a vontade de Deus. É claro que isso aí é um processo, a gente não é convertido num dia e no outro dia já está totalmente transformado. É uma caminhada, por isso que Jesus que ele é o caminho. E por que precisamos abandonar o pecado? Está lá no versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Então, vejo que no passado, a nossa forma de viver, ela era semelhante à forma de viver do mundo. Nós fazíamos tudo aquilo que o mundo achava legal, achava bacana, e a gente também achava aquilo legal, achava bacana e fazia tudo aquilo. Porém, ao conhecermos a Deus, nós devemos abandonar tudo isso, não devemos mais andar nesses caminhos. E eu quero destacar aqui duas palavras, ou dois grupos de palavras no caso, que eu achei bastante interessante. Eu trouxe aqui uma colinha, a memória já não ajuda muito. Eu quero comentar com os irmãos a respeito dessas detestáveis idolatrias. Primeiro, a gente precisa entender que todo tipo de idolatria, todo e qualquer tipo de idolatria, ela é detestável diante de Deus. Deus não tolera a idolatria, tá? Mas quando o apóstolo Pedro escreve isso aqui, o que ele tem em mente é o culto idólatra, que na sua maioria, na maioria das vezes, era regado por práticas sexuais durante o culto. Daí ele usa esse termo detestáveis, idolatria. E a outra palavra que eu achei bastante interessante é dissolução. Aí eu fui pesquisar no dicionário essa palavra, eu achei alguns nomes legais. O que o apóstolo está dizendo aqui é a respeito da perversão de costumes e a devassidão. É isso que o texto está dizendo.
Mas olha que legal que eu achei. Dissolução, segundo o dicionário, é decomposição. A gente pode entender que quando se fala em decomposição aqui, é de alguma coisa que está podre, e está se dissolvendo, se liquefazendo. Então só isso aí já dá para a gente uma ideia de que as coisas do mundo para o cristão não é lá muito boa. A outra, e essa é sensacional, diz o seguinte: duas substâncias que se fundem tornando uma só coisa. Olha que legal, se você pegar um copo de água, pegar uma colher de sal, jogar dentro dessa água e misturar, você acha que você continua tendo água, né? Mas você não tem mais água. A gente diz que é água salgada porque ainda não se achou um termo científico para isso, pelo menos se acharam eu não conheço. Mas na verdade o que você tem ali é uma combinação, é um outro produto. Você não tem mais água e nem só sal. Por quê? Até porque senão você veria o sal e a água juntos. Você não consegue ver mais o sal está totalmente diluído, se tornaram uma coisa só. Então o que acontece? Por que isso é terrível para nós cristãos? Porque a partir do momento que a gente se declara cristão, mas continua praticando aquilo que é natural no mundo, nós estamos dizendo o seguinte, que nós somos iguais a ele, nós estamos tão juntos, tão unidos, que nós nos tornamos uma coisa só com o mundo. Mas o contrário disso também é verdade. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nós nascemos de novo, somos novas criaturas, somos agora enxertados na videira verdadeira, somos agora um só com Cristo. Por isso que nós não podemos mais continuar fazendo a vontade do mundo, porque seria a mesma coisa que nós levarmos Cristo para praticar as coisas erradas que a gente estava fazendo. Ao abandonarmos esses pecados por amor a Deus, isso fará com que sejamos difamados, odiados e julgados por aqueles que antes diziam nos amar. E agora acham estranho que não mais pratiquemos com eles os seus excessos de corrupção moral. Está no versículo 4. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: olha, a partir do momento que vocês abriram mão do pecado, vocês agora estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Aquelas mesmas pessoas com quem você andou, então a gente tem aqui, a gente entende aqui que a carta está destinada a pessoas que praticavam esse tipo de coisa, né? Tudo aquilo que ele citou lá no versículo 3, as idolatrias, as orgias, né? As corrupções morais, tudo aquilo. Então, agora, essas mesmas pessoas, elas passam a olhar para nós de maneira a nos julgar, porque agora nós somos diferentes. Então agora o que acontece? Eles começam a trazer sobre nós um juízo, eles estranham que a gente não quer mais participar. Por que você não quer mais participar? Aí cabe a nós o testemunho. Então, isso vai trazer juízo, eles vão começar a nos julgar por causa disso. Só que o que acontece? Essas pessoas, elas terão de prestar contas a Deus. Elas irão prestar contas a Jesus no dia do juízo. E só Jesus tem competência para julgar, sejam vivos, sejam mortos. Segundo Tiago, capítulo 4, versículo 12, nós não temos autoridade para julgar o próximo. Mas Jesus, ele é legislador e juiz, ou seja, é aquele que tanto criou a lei, como é o que julga, baseado naquela lei. E só ele tem competência para julgar vivos e mortos. Eu não quero perder aqui tempo em cima dessa questão de vivos e mortos, porque nas pesquisas que eu fiz, então assim, o tema é meio controverso. Eu achei pelo menos 4 explicações para esse termo vivos e mortos, e penso eu que não seria um assunto para a gente debater em púlpito, mas seria interessante, o Afonso está aqui, que cuida dessa área, a gente ter
quando tiver, voltar, né, à nossa escola dominical, bíblica dominical, a gente poder ter uma aula a respeito disso, a gente poder tratar desse assunto, até para que a gente possa entender a essência desse vivos e mortos que aqui o apóstolo se refere. Mas uma coisa é certa, mesmo sendo julgados pelo mundo, nós não podemos julgá-lo, ainda que seja um julgamento legítimo. Nós estamos sendo julgados por algo que nós não fizemos, né? Nós não cometemos nenhum erro diante da lei, então estamos sendo julgados por quê? Então, ainda que esse nosso julgamento seja um julgamento legítimo, não convém julgarmos. Por que não convém julgarmos? Porque nós corremos o risco de sermos imparciais e isso nos faria semelhantes a essas pessoas. Portanto, devemos deixar nas mãos de Jesus e Ele lhes dará a paga. Foi algo mais ou menos parecido com o que Paulo cita lá na sua segunda carta a Timóteo, onde ele se refere que Alexandre, o latueiro, ele causou muitos males. Mas ele disse, né? Entrega nas mãos de Jesus e Jesus lhe dará a paga por isso. O que cabe a nós é que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivamos em espírito segundo Deus, pois nos tornamos seres espirituais. Como eu já citei aqui, né? Uma vez que nós nascemos de novo, nós não somos mais seres carnais, apesar de ainda estarmos nesse corpo carnal, mas nós nos tornamos seres espirituais. E o segundo propósito de Deus é que possamos servir em meio ao sofrimento. O fato de estarmos passando por sofrimento, por tribulações, por perseguições, isso não deve impedir a igreja de servir, de continuar servindo. É interessante que o apóstolo Pedro começa a sessão do capítulo 4 falando do sofrimento do cristão e termina o capítulo também falando do sofrimento. Mas na segunda sessão ele fala do serviço aos santos. Isso nos dá a ideia de que entre um sofrimento e outro devemos servir aos irmãos com nossos dons. O versículo 7 vai dizer o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Eu acho que eu errei aqui, no 6, mas vamos adiante. Então, vejam os irmãos que quanto mais se aproxima o fim, mais o uso dos dons precisa ser evidente. Não só os irmãos da igreja precisam perceber o amor que temos uns pelos outros, né? Mas o mundo lá fora também precisa perceber isso, apesar de que eles não vão entender, mas é necessário que eles percebam isso. Porém, tudo deve ser feito com critério e sobriedade, né? O fato de sermos criteriosos e sóbrios não nos permite deixar que coisas estranhas venham perturbar nossa capacidade de ver e pensar claramente. O que isso quer dizer? O apóstolo fala exatamente isso, que nós devemos ser criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Porque se eu vou fazer uma oração, mas eu não sou criterioso, nem sou sóbrio aqui não é no sentido de só da bebedeira, de estar ou não bêbado, não. É sobriedade em tudo, né? Na maneira de falar, na maneira de agir. Então, é ser sóbrio em todas as condições, todas as circunstâncias. Então, se eu não sou sóbrio e nem tenho discernimento, né, o que vai acontecer? Eu posso fazer como fizeram Tiago e João. Eu posso querer pedir a Deus que mande descer fogo do céu sobre a cabeça daquele que persegue a igreja, né? E não é isso, porque nós não somos mais do mesmo Espírito. Então, a partir do momento, né, que eu sou criterioso, que eu estou sóbrio, então eu vou saber exatamente o que eu devo colocar diante de Deus nas minhas orações. Porém, não nos deve faltar amor uns pelos outros. E por que não deve faltar amor? Porque o amor cobre multidão de pecados.
que não se trata de encobrir, no sentido de fazer vistas grossas, mas de pôr uma cobertura. Enterrar mesmo, tá, gente? A ideia aqui é justamente essa. É de você, a pessoa pecou contra você, aí não importa, né, se aqui é alguém da igreja ou de fora da igreja. A ideia aqui é que a pessoa que tenha pecado contra você, você vai fazer o quê? Você vai enterrar aquilo. Você vai abandonar aquilo. Não é para você ficar remoendo, rebuscando, relembrando aquelas coisas, né? Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós não guardamos rancor ou recordação do erro, mas perdoamos, pois também fomos perdoados por Deus. Então, se Deus nos perdoou, nós também temos o dever e a obrigação de perdoar. Ainda que de vez em quando, pelo nosso lado pecador, carnal, humano, né, esteja muito para esganar o sujeito, mas nós devemos nos lembrar que nós continuamos pecadores e que Deus continua nos perdoando, e nós devemos continuar fazendo a mesma coisa. O apóstolo nos ensina, no versículo 9, que ao invés de sermos murmuradores, devemos ser hospitaleiros. Por que deveríamos ser hospitaleiros, né? Dentro do contexto aqui, o que acontece? Naquele tempo, os missionários, né, saíam de cidade em cidade pregando o evangelho, eles não tinham exatamente onde ficar. Aí tinha algumas situações, eles poderiam ficar numa hospedaria? Podiam. Só que uma hospedaria era cara, e a gente sabe que missionário geralmente é duro mesmo. Os locais eram muito insalubres, muito sujos, e o que se via lá não era agradável para um missionário, para um cristão. Só tinha coisa horrível, né, lá dentro. Então não dá nem para dizer que no púlpito, de tão terrível que era. Mas nós também não podemos nos esquecer que a carta, ela foi escrita para uma igreja em perseguição. Tanto que ele abre o capítulo 1 chamando aquelas pessoas de peregrinos, né, de forasteiros, né, pessoas que estavam longe de casa. Então, muitos desses irmãos, eles perdiam as suas casas, porque por causa da perseguição eles tinham que sair fugindo, não dá para levar uma casa nas costas, né? Então eles iam para outras cidades, às vezes só com a roupa do corpo, não dava tempo de tirar nada. Então eles tinham que contar com a hospitalidade dos irmãos naquelas cidades. E é interessante a gente lembrar que Abrão e Ló, eles acabaram hospedando anjos na sua casa. Por que eles fizeram isso? Porque era uma prática comum na vida deles a hospitalidade. Abrão ainda teve uma outra situação bastante interessante, porque ele não só hospedou, mas ele alimentou o próprio Deus. Mas Ló, naquela passagem da destruição de Sodoma, quando ele viu os anjos sentados na praça, ele, não, vocês vão lá para casa, e hospedou esses anjos na casa dele. Então, muitas vezes, a gente também tem que ter esse sentimento, porque às vezes a gente olha assim, a gente vê só um ser humano, mas às vezes é um anjo de Deus. Pode não ser um anjo, né, um ser celestial de fato, mas vai ser um anjo na nossa vida, alguém que vai nos abençoar demais. Deus nos concede dons para que a sua vontade se cumpra em benefício da igreja. Então, os dons não são para uso próprio, apesar de que tem muita gente usando o dom para uso próprio, mas os dons não são para uso próprio. Os dons são para o benefício da igreja. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz que o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha o que diz aí. Cadê? Versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o que se requer de nós
é que sejamos encontrados fiéis na administração dos dons que Deus nos deu por sua graça. Nós não merecíamos, mas Deus nos concedeu por sua graça. Como assim? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é graça. A graça é um favor que nós não merecemos, mas também é dom que nós também não merecemos. Então, logo, nada que a gente, qualquer coisa ou tudo que a gente receba de Deus, Ele só nos dá por graça, porque nós não somos merecedores. O amor de Deus, como sua misericórdia e seu perdão, são coisas que não merecemos de Deus, mas Ele os dispensou a nós. E é o que Jesus espera que nós, e o que Jesus espera de nós é que na sua volta sejamos fazendo a mesma coisa. Ou seja, que se espera que quando Jesus voltar nós estejamos amando o nosso próximo, seja ele o nosso inimigo ou não, que nós estejamos usando de misericórdia para com as pessoas, sejam elas nossos amigos, nossos irmãos ou nossos inimigos, e que sobretudo que estejamos também fazendo uso do perdão, perdoando essas pessoas. O apóstolo cita aqui dois dons importantes: o da palavra. Se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus. Então, gente, não é para a gente inventar, nós não precisamos inventar nada. A palavra de Deus está aqui, ela está escrita. Deus já deixou para nós exatamente aquilo que precisa ser dito. Não temos que inventar nada, basta citarmos o que a palavra diz. Aí eu me lembro de um pastor que ele disse o seguinte: José era carpinteiro, tinha lá sua carpintariazinha, sua lojinha lá bem pequenininha, só que José não tinha poder. Então, quando o sujeito chegava lá e encomendava uma mesa com 4 cadeiras, aí aquilo dava um trabalho, porque ele tinha que ir lá na mata, arrancar a árvore, voltar, lavrar, cortar, fazer tábua. Ali 1 ano, 2 anos, tranquilo para poder fazer uma mesa com 4 cadeiras. Só que quando Jesus subiu a carpintaria, com 12 anos de idade, isso na fala do sujeito, tá, gente? Jesus era poderoso, então quando o sujeito chegava querendo uma mesa, o cara perguntava: quanto tempo leva para ficar pronto? Ele dizia: não, vai depender de você. Quanto tempo você acha? Uns 6 meses? 6 meses é muito tempo. Porque Jesus apenas instalava o dedo, aparecia uma mesa com 4 cadeiras. Então o que aconteceu com isso? Jesus vendeu um monte de mesa, um monte de cadeira, ficou rico, comprou uma casa na praia. Onde que está escrito isso na Bíblia? Isso é palavra de Deus? Eu estou rindo, mas o motivo é para chorar, cara. É para chorar. Para chorar, sabe por quê? Porque quando ele estava falando isso, muita gente gritava: glória a Deus, aleluia. E eu do lado gritando: misericórdia, Senhor. O outro dom que o apóstolo cita aí é o dom do serviço. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Deus não requer de nós que façamos algo que não esteja dentro daquilo para o qual Ele nos capacitou. Devemos nos esforçar para fazermos sempre o melhor, pois ao servir aos irmãos, estamos servindo a Deus. Então nós devemos nos esforçar para fazer o melhor para os nossos irmãos, por isso, porque quando nós estamos servindo aos irmãos, na prática nós estamos servindo a Deus. Para Deus somente o melhor. Porém, tanto aquele que tem o dom da fala, ou seja, aquele que ensina, aquele que prega, aquele que evangeliza, quanto aquele que tem o dom da diaconia, devem ter como objetivo glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Seja aquele que está aqui no púlpito pregando, seja aquele que está na sala de aula ensinando, seja aquele que está no mundo evangelizando, seja aquele que está na porta recebendo aquele que vai entrar, seja aquele que vai limpar o banheiro depois, seja aquele que vai preparar uma cesta básica para distribuir depois. Tudo isso precisa ser feito para a glória de Deus, não é para a nossa própria glória. Deus é que precisa ser exaltado.
em Jesus Cristo. E o terceiro propósito de Deus é que sejamos purificados no sofrimento. Pedro compara o sofrimento como um fogo, mas não é um fogo qualquer, é um fogo de fornalha, extremamente ardente, destinado a provar o povo de Deus e purificar a sua igreja. Então você já começou a perceber aqui, né, amado, que aquela citação feita por mim lá na introdução a respeito dessa teologia, ela já começa a cair por terra, porque a igreja precisa sofrer, ela precisa do sofrimento, porque é no sofrimento que nós somos aperfeiçoados, é no sofrimento que a igreja do Senhor é purificada. E veja que o apóstolo diz aqui que nós não devemos o quê? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então, o que acontece aqui? Primeira situação é que esse fogo, essa tentação, essa perseguição, né, que aparece aqui descrito pelo apóstolo como fogo ardente, ela tem como finalidade provar o povo de Deus, purificar a igreja de Deus. E Pedro chama a atenção para que a gente não estranhe esse tipo de acontecimento e muito menos se espante com isso. Por quê? Afinal de contas, né, sofrimento não é algo novo na vida da igreja. Jesus mesmo foi caçado por Herodes quando ainda era um bebê. Desde então o sofrimento faz parte da igreja. Então assim, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês não acham estranho porque vocês estão passando por perseguição, por sofrimento, por angústias, mas isso é necessário, primeiro, para que a igreja seja purificada, e segundo, porque não é coisa nova. Apocalipse capítulo 12 vai nos revelar que a igreja nasce em meio à perseguição. Ela já nasceu com Satanás no encalço dela, ela já nasceu com Satanás agarrado nela, perseguindo, e ela precisou fugir. Então, não é algo novo para nós. Então, o que nós temos é que estar preparados. A igreja vai passar por sofrimento? Vai. A gente hoje ainda tem essa liberdade aqui, mas essa liberdade, meus amados, estão com os dias contados, tá? Então, se vocês querem um conselho desse cidadão aqui, estejam preparados para sofrer as perseguições que virão, tá? A questão é que, em meio a esse sofrimento todo, o que vai acontecer? O verdadeiro cristão, ele permanece, ele suporta o sofrimento, mas é em meio a essa fornalha que a palha é queimada, é em meio a essa fornalha que o joio é queimado, e ficam somente aqueles que de fato são os cristãos verdadeiros. A gente ainda não dá para fazer um balanço, mas é muito provável que quando a igreja puder receber todos os membros ao mesmo tempo, dificilmente a gente vai ter a mesma quantidade de pessoas que aqui vinham. O sofrimento não deve ser para nós motivo de tristeza, mas de alegria, pois somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Como assim? Coparticipante do sofrimento de Cristo. Olha, não quer dizer que nós somos participantes do sofrimento de Cristo no sentido de que o nosso sacrifício salva alguém. Não, Jesus morreu por nossa causa, tá? Então o sofrimento dele foi um sofrimento único, um sofrimento específico, né? A Bíblia chama de sofrimento vicário. Então, isso aí é cabal, é único, não precisa mais. Jesus já fez isso aí. A questão do nosso sofrimento aqui com Cristo, quando nós somos coparticipantes, é porque nós somos um corpo em Cristo. Então, toda dor, todo sofrimento causado a Ele, logo é causado à sua igreja. Toda dor e sofrimento causada à igreja também é causada a Ele. Tanto que ele diz para Saulo, lá no deserto: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja. Então, perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo.
Então Jesus sofreu por nossa causa, e nós sofremos por causa do Evangelho. E por sermos corpos de Cristo, participamos do mesmo sofrimento. Mas como eu disse, não é motivo de tristeza, mas para que exultemos de alegria na revelação da sua glória. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que Jesus vai voltar, glorificado. Nós o veremos, a Bíblia diz que todo olho verá. Mas qual que é a diferença do cristão ao ver a glória de Jesus e do ímpio, do incrédulo? É que nós estaremos num estado de alegria tão grande, mas tão grande, que nós não teremos como descrever essa alegria. Até porque nós estaremos glorificados com Ele. Mas para aqueles que ouviram o Evangelho e recusaram a palavra da salvação, será um momento de angústia, de tristeza, de muito sofrimento, porque não tem mais tempo para eles. Não haverá mais salvação para aquelas pessoas. Mas nós podemos fazer ainda alguma coisa. Enquanto ainda estamos nessa vida, enquanto ainda há esperança de arrependimento, cabe a nós fazermos uso do dom da palavra que Deus nos deu e proclamar o Evangelho. Sim, mas eu não tenho o dom da palavra. Todos nós, de alguma forma, sabemos evangelizar alguém. Nós podemos não ter o dom de evangelista, mas todos nós sabemos evangelizar alguém. Então cabe a nós fazer a nossa parte, fazermos a nossa parte. E Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele quiser fazer. Nós vamos orar a Deus por salvação dessas pessoas, vamos clamar a Deus, vamos anunciar o Evangelho dessas pessoas. Eu citei aqui de manhã cedo, eu aprendi com o reverendo Augusto Nicodemos, apesar do contexto não ser o mesmo, mas eu entendi uma coisa bastante interessante numa pregação que eu estava assistindo dele, numa série de pregação em Gênesis, quando ele fala de quando Abraão intercede por Sodoma. Eu aprendi uma lição muito valiosa ali, que muitas vezes a gente ora pelos nossos inimigos de maneira errada. A gente ora com o mesmo pensamento de João e Tiago: manda fogo do céu, Senhor, queima esse desgramado. Quando na verdade o que nós devemos é apelar para os atributos de Deus, a sua misericórdia e a sua justiça. Na verdade, a sua justiça e a sua misericórdia. Dizer a Deus: faça justiça contra esse povo que odeia a sua igreja, mas usa de misericórdia para com eles. E a gente sabe que quando a gente ora a Deus apelando para esses atributos dele, a gente sabe o que acontece. Pessoas são convertidas, pessoas são transformadas, perseguidores tornam-se perseguidos. E eu acho que é isso que nós precisamos ter em mente. Estamos sendo perseguidos, não vamos retribuir o favor, não vamos pagar o mal com o mal, vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus que liberte esse povo, que traga para debaixo das suas asas. Eu quero trazer algumas aplicações para a gente aqui na nossa conclusão. E a primeira aplicação que eu quero trazer que é por meio do sofrimento que Deus purifica a sua igreja. Tenha isso em mente. Quando você começar a passar por sofrimento, por angústia, algumas perseguições, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde quer que você esteja, entenda que isso faz parte do processo. Precisamos romper com o pecado. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ser crente na igreja e ser um capeta no mundo. Não dá, não tem jeito. Então, precisamos abrir mão do nosso pecado. É difícil, precisa lutar, precisa. Mas a promessa que nós temos é que Deus estará conosco até a consumação.
Somente o Senhor tem competência para julgar, portanto devemos confiar a Ele todo e qualquer julgamento. Não vamos cair na besteira de fazer juízo temerário. Vamos deixar nas mãos de Deus, deixa que Ele julgue. Os nossos dons precisam estar à disposição dos irmãos, sobretudo o amor, pois este cobre a multidão de pecados. Como eu disse, não é no sentido de encobrir o pecado, mas de sepultar o pecado. Perseguição sempre fez parte da igreja, portanto não devemos estranhar, mas nos alegrar, pois tem para nós peso de glória. Porém, devemos estar preparados para as tribulações. Então estejam preparados. A hora que ela chegar, suporte o barco, suporte a pressão. O juízo de Deus começa em nós, mas termina com a condenação dos que não creem. E é interessante quando a gente olha para essa situação de dizer que o juízo começa em nós. Por que o juízo começa em nós? Se a gente olhar para a história de Israel, Deus tirou Israel do Egito e a finalidade era usar Israel como um instrumento de juízo para os povos de Canaã. Só que no meio do caminho, o povo começou a prevaricar contra Deus. E Deus não teve, vamos dizer assim, piedade daquele povo, no sentido de que, por ser meu povo, eu vou passar a mão pela cabeça. Não. Nenhum daqueles que pecaram contra Deus entraram na terra prometida. Mas eles disseram assim: os nossos filhos serão escravos lá. Mas foram eles que herdaram a terra. Então, tenha isso em mente. O sofrimento da igreja do Senhor tem como finalidade purificar a igreja, preparar a igreja para o futuro, fazer de nós de fato uma igreja santa para a volta de Jesus. E é por isso que nós precisamos ser encontrados fiéis. Amém? Afonso. Amém, glória a Deus. Fique de pé nesse lugar. Nós somos desafiados nessa noite, amém? A entendermos, saber e passar por aflições, por provações, faz parte do reino. Nós também fomos desafiados a servir ao Senhor, aquele que ensine, que aquele que serve, amém? Nessa noite, ser desafiado daqui a enfrentar os desafios, mas a se colocar na mão do Senhor, a se colocar à disposição do Senhor para servir no reino. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar agora, agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, somos muito gratos por esta palavra que nos desafia a sermos crentes fiéis ao Senhor, bons despenseiros, outros crentes que servem ao Senhor com alegria, que passam pelas aflições, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Queremos sair daqui, Senhor, nessa noite desafiados, mas confortados pelo Teu Espírito Santo, sabedores que o Senhor sempre está conosco, nos enchendo, nos capacitando, habitando em nós através do Espírito Santo. Somos gratos, Pai, pela vida do Alcides, que trouxe esta palavra. Abençoa a vida do irmão Alcides, da sua família. Muito obrigado. Deus amado, abençoa o restante do período de férias do nosso pastor. Dê a ele descanso, tranquilidade para voltar, muita paz. E que esta semana, Senhor, seja uma semana abençoada, uma semana vitoriosa na Tua presença, do Teu povo. Guarda cada um de nós, Pai, nos leva assim em paz para as nossas casas, aqueles que estão em casa também, todos sejam abençoados, e mais uma vez somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado, irmãos. Uma boa semana para todos. Boa noite.